Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a entender a palavra hoje, que está em Romanos 8, no versículo 10 e 11, que diz assim: Contudo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitarão Jesus também vivificará vossos corpos mortais por seu Espírito que habita em vós. Então a palavra hoje está nos mostrando aqui uma revelação, né? Então o Senhor diz assim, que nós estamos mortos para o pecado, porque o pecado não habita mais em nossas vidas. Então, o nosso corpo está morto para o pecado, mas agora o Espírito vive por justiça. Porque vivemos na verdade, vivemos na justiça de Deus. E o mesmo Espírito que nós recebemos, aquele Espírito, o Consolador, que quando Jesus disse, eu vou para o Pai, eu vou mandar o Consolador para vocês. Então, nós sabemos que tem a Trindade de Deus. Deus Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, mas é o Espírito Santo que a gente aceita quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a palavra nos fala assim, ó, que esse mesmo Espírito no versículo 11, ele diz assim, ó, e esse mesmo Espírito, o qual ressuscitou Jesus. Jesus, ele entregou o Espírito dele para o Pai. Mas na ressurreição, o Senhor disse assim, a palavra diz assim, que Paulo nos diz que aquele Espírito que ressuscitou Jesus. Muito se fala que é Deus que ressuscitou Jesus, mas aqui está dizendo que aquele Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, por seu Espírito que habita em vós. Então a palavra está dizendo que quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo de Deus, o qual habita também em nós. E muitas vezes a gente ouve que foi Deus que ressuscitou Jesus, mas a palavra está dizendo, aquele Espírito que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Quem que é o Espírito que habita em nós? O Espírito Santo, o Consolador. Foi o que ressuscitou Jesus e hoje habita em nós e em nós faz morrer o corpo pecador. E agora vivamos em espírito. Todo aquele que obedece à vontade do Espírito Santo. Porque ele nos instrui, ele nos corrige, ele nos mostra onde estamos errando, onde estamos falhando. Então ele nos consola. Ele intercede pela nossa vida com gemidos, ele nos orienta, ele nos dá direção. É ele que diz assim, vai ler a Bíblia, vai fazer jejum. É ele que instrui, sai desse jogo, sai dessa novela. Na verdade, servo de Deus, nem TV não teria que ter em casa, certo? Porque aquele que não sabe vigiar, muitas vezes o Senhor, ele não permite mesmo que o servo de Deus tenha TV em casa. Porque aquele que diz que é servo de Deus tem TV em casa e fica assistindo novela, está bem longe da presença de Deus. Ah, irmã, você está julgando? Não, é uma realidade.
a TV, ela, de dentro da a TV, ela é dominada por uma opressão maligna. E quando você assiste principalmente as novelas, um espírito maligno, ele se infiltra na sua mente e consegue dominar a tua mente. Aí você não tem vontade de ir pro culto, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de fazer nada, porque você está olhando uma obra de Satanás. Nós sabemos que muitas novelas são consagradas ao diabo, porque tem sangue de crianças por detrás disso. Crianças são mortas, são sacrificadas para que uma novela entre no ar e tenha muito sucesso, porque é sangue de inocente. Então, o que acontece? Então, quando você vê uma TV, você está olhando a obra de Satanás. Então, é ele que habita na vida dessa pessoa, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, muito pelo contrário, ele diz que você não vê, que você não olhe. E eu sou sincera para dizer para vocês, irmãos, o Senhor tem falado muito comigo que nem celular não é para mim dar para minhas crianças mais. Eu tenho tirado tudo. Na minha casa não tem TV e tirei de vez o celular das minhas crianças. Não vem celular. Aí eu vou comprando brinquedos para entreter eles, até porque eu tenho um filho especial. Então, irmãos, quando o Espírito Santo nos fala, a gente tem que obedecer a direção dele. Quando a gente obedece a direção do Espírito Santo, a gente tem uma vida tranquila, uma vida de paz, tranquilidade. Os filhos não são rebeldes, os filhos são obedientes, são calminhos em casa. Por quê? Porque a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo quando ele fala. E o que o Senhor faz? Ele mostra, ele tira pessoas lá das trevas, que outrora serviam o diabo, a Satanás, eram servos de Satanás. O Senhor lava, aí o Senhor enche de sabedoria, de graça, e essa pessoa nos traz as revelações satânicas das obras de Satanás, para poder estar nos instruindo as artimanhas do inimigo que ele usa para poder o inimigo se infiltrar dentro da casa de uma pessoa. Então nós temos que ter muito discernimento, irmãos, e vigiar com tudo que entra na casa da gente. O que a gente vai comprar, pedir discernimento a Deus para ver se não é algo consagrado. Muitas marcas de alimentos, marcas de roupas, marcas de sapato, marcas de perfumes são consagradas ao diabo. Mas quando você ora ao Senhor, o Senhor ele te mostra tudo isso que muitas vezes entra na casa da gente. Uma vez o meu filho ganhou uma camiseta, o Espírito Santo guiando ele pegou e jogou no lixo a camiseta. Camiseta bonita. Aí o Espírito Santo falou para mim, olha a etiqueta. Irmãos, tinha um desenho tatuado de uma caveira na etiqueta. Agora pergunto se isso é de Deus. Aí o Espírito Santo tocou o coração dele para ele jogar fora essa camiseta. Aí eu tirei de dentro da minha casa, rasguei e joguei no lixo. Tudo coisas para perturbar as nossas crianças. Então eu deixo essa direção em tudo que o Senhor tem me instruído, o Senhor tem pedido para mim poder passar, para instruir a todos os servos de Deus também, que muitas vezes estão passando por luta e não tem discernimento e às vezes não sabe. E muitas vezes a palavra vem, o ensino vem e não acredita. Mas o Senhor diz assim também, o Senhor diz assim, não crê em qualquer palavra, não crê em qualquer espírito. Se não acredita, ore ao Senhor que Ele vai mostrar. Amém, irmãos? Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.